O resto depende muito, só é aquela coisa. É o cara que eu vou internar, eventualmente eu preciso dar uma averiguada se ele não tem outras disfunções associadas, eventualmente esse cara está em insuficiência respiratória, está até abrindo um choque séptico junto. Eu vou direcionar os exames muito em função da gravidade do caso e mais pensando nesse cara que vai internar. Aquele grupo lá da nossa faixa de baixo, lá, que é aquele que eu sei que vou mandar para UTI, esse cara eu preciso estratificar melhor se ele não está com outras disfunções orgânicas associadas. Tá? Dedímero é naqueles casos que, em geral, você fala assim, pô, mas esse cara aqui está com o pulmão no raio-x zeradaço, essa exacerbação não tem nenhuma característica que mostre que ele tem uma IVAS, alguma coisa assim, será que vale a pena eu pensar, né, num TEP? Até posso aplicar um ELS, um Geneva, para ver se ele cai na faixa de risco, para eventualmente colher um dedímero. PCR e procalcitonina tem muito pouca validade logo na porta do pronto-socorro para esse tipo de caso. Né? Não vai te discriminar do ponto de vista de tomada de conduta. E prova de função pulmonar não se faz para esses pacientes, gente, no contexto de emergência. Você vai ver esse cara na exacerbação que pouco interessa para você o que vê na prova de função pulmonar neste momento. Interessa você eventualmente saber o que ele tinha numa prova de função pulmonar quando ele estava estável no ambulatório para ter noção da gravidade da doença de base. Muito bem, e aí o que eu faço com esse cara? A gente já viu o que é a exacerbação, o que define ela, o que define a gravidade dela e que coisas eu faço para todo mundo para não deixar comer bola. Raio-x, a gasometria, né? E eventualmente o eletrocardiograma. O nosso manuseio desse cara ele consiste basicamente de 5 coisas. Oxigênio, broncodilatar, dar corticoide, antibiótico que não é para todo mundo e ventilação que até prova em contrário a gente vai sempre começar com a não invasiva. Tá? A gente vai ver quando que não vai caber isso. Então oxigênio, broncodilatar, corticoide, antibiótico e ventilação, que até prova em contrário é não invasiva. Vamos descrever um pouquinho mais cada uma dessas coisas. O oxigênio, obviamente, é o componente-chave, porque a maior parte desses pacientes chega hipoxêmico. Tá? O nosso objetivo de saturação, lembrando que o que a gente quer aqui é manter este paciente, inclusive do ponto de vista neurológico, acordado, e o drive dele para a exacerbação eu não posso deixar esse cara hiperoxigenar, porque senão ele não tem estímulo para fazer uma resposta ventilatória, é manter a saturação entre 88 e 92, mesmo ali na crise. Uma coisa que você pode usar para se guiar, como a gente falou que gasometria a gente vai colher sempre, é ter uma PaO2 horas depois, um dia depois, não precisa ser tão rápida a sua nova coleta de gaso mediante aquela primeira inicial, que esteja numa faixa aí de 60 a 70. Mas a saturação é suficiente num primeiro momento para te guiar. Tá? A gasometria a gente faz, em geral, se tiver que repetir num caso muito grave, 30 a 60 minutos após dar o oxigênio, que é o tempo que leva, junto com as demais medidas, principalmente o broncodilatador, para você ver um efeito real do que esse oxigênio está fazendo na circulação desse paciente. Colher muito antes não vale a pena, muito depois pode ser que você atrase a nova tomada de decisão. Tá? Tem um item que foi levantado recentemente na literatura, eu vou citar aqui para vocês porque ele ainda é duvidoso, talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o uso das cânulas nasal de alto fluxo. Isso vem sido descrito em alguns trabalhos como uma opção de tratamento em insuficiências respiratórias lato sensu. Qual que é o problema? Não existe um estudo focado na exacerbação de DPOC, que é uma fisiopatologia muito específica, em que esse paciente não tem só a hipoxemia, ele normalmente tem um distúrbio ventilatório associado. Né? A gente já vai discutir a ventilação não invasiva, mas o alto fluxo de oxigênio com cânula nasal, que é uma conduta mais recente, para esses pacientes talvez não funcione, porque pode ser que trate a hipoxemia, mas não resolve o problema ventilatório dele junto. Como a gente ainda não tem dados, isso é uma coisa que eu estou lançando aqui, porque pode ser que no futuro surja alguma informação a respeito da efetividade disso. Tá? Bom, o broncodilatador. Se te perguntarem assim, além do oxigênio, qual é a medida mais rápida que você tem que tomar? É broncodilatar. Tá? É a que salva a vida do cara? Não, mas é a que minimiza o sintoma no curto prazo. Por isso que você tem que tomar ela como prioridade ali no início. Você tem que tirar o cara do broncoespasmo. Tá? Então é o seguinte, o foco aqui é melhorar o VF1 do cara. Ele tem que conseguir ventilar melhor, o VF1 é o marcador disso. Obviamente a gente não está medindo o VF1 dele, mas a gente sabe que é o que vai melhorar. A gente vai dar, em geral, 8 a 10 gotas, tá? Do fenoterol ou do albuterol, ok?
Não se dá mais, porque estes pacientes, de novo, são mais propensos a ataque a arritmias, e às vezes você não sabe se esse cara já tem átrio dilatado, se tem hipertensão pulmonar na porta do pronto-socorro, essa informação não existe. Então a gente evita dar doses muito maiores, que a gente vai ver que é um pouco diferente na asma depois, porque isso induz a mais evento adverso, que é ataque à arritmia, ataque supra, ok? Fazer parenteral, vou fazer um salbutamol aí subcutâneo, bobagem. O que você vai conseguir é um efeito de taquicardização mais intenso ainda, ou seja, você aumenta a chance de evento adverso e não tem nenhum benefício do ponto de vista broncodilatador em comparação com a inalação. E para o DPOC, toda inalação é beta-2 com ipratrópio. E aí o ipratrópio a gente dá até umas 40 gotas, sem medo de ser feliz. A taxa de evento adverso é baixíssima, tá? E a gente vai fazer sempre o esquema de, na primeira hora, são 3. Então, a cada 20 minutos o cara faz uma. E a partir daí, eu espaço para de 1 em 1 hora a inalação. E, eventualmente, depois para de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, conforme a melhora dele. Isso aí já também envolve, uma vez que ele esteja internado, também vai começar a espaçar. Em geral, naquele período que você está vendo ali no pronto-socorro, na maior parte das vezes ele vai ficar de 1 em 1 hora, ou no máximo de 2 em 2 horas. Tá bom? Então, se tiver que lembrar, é 10 de beta-2, 10 gotas de beta-2 para 40 de protrópio, sempre está certo. A opção que você pode ter é usar puff de sabutamol, aerolim, com espaçador. Tá? Tende a ser até mais efetivo do ponto de vista inalatório, porque ele respira, né, ele tende a respirar mais vezes aquele conteúdo inalatório, e a inalação a gente sabe que tem uma certa perda, porque a máscara, o cara nunca está adaptado, segura, tira, tá? Com o espaçador tende a ser mais efetivo. A diferença é que aí você vai ter que botar a inalação com o ipratrópio separado. Por isso que seria um senão. Né? Às vezes é mais por uma questão de praticidade que a gente faz tudo em gotas e está tudo certo. Opa. Segue. Cadê? Vamos. A seguir, o que você tem que lembrar? Do corticoide. Então, oxigênio é uma coisa sine qua non, beta-2 é a sua primeira medida, porque o que você quer tirar é o cara da sintomatologia mais crítica, só que aí você tem que fazer as coisas que mudam o prognóstico dele. E aí o corticoide é uma coisa que muda o prognóstico. Tá? Esse cara se recupera mais rápido, melhora a hipoxemia, reduz o risco de recidivar ou ter falência ao tratamento, que o tratamento é o quê? Broncodilatar. E, eventualmente, reduz o tempo de internação para aquele paciente que você vai botar internado. Tá? Ainda assim, existe dúvida se ele melhora a mortalidade desse DPO-cítico. Tá? O que a gente está falando aqui são de outros desfechos que são muito importantes, mas pode ser que não necessariamente o cara morra menos, porque tem outras coisas que influenciam isso. Quanto que eu dou? Se o cara pode tomar por boca, boca é a nossa via preferencial. O corticoide, ele nunca tem um efeito imediato no paciente, não importa que você faça EV. O que eu quero aqui é modular a resposta inflamatória dele dentro do pulmão. Dando VO, dando EV, vai levar mais ou menos o mesmo tempo, que são algumas horas, para esta resposta inflamatória começar a baixar e esta broncoconstrição ser controlada no seu fundo, tá? E não só o sintoma que ela causa. Então, qualquer coisa de 40 a 60 miligramas, essa dose é fixa, não é por peso. É suficiente. Então, o cara chegou, está conseguindo tomar por boca, dou por boca, acabou. Tá? E, eventualmente, se o cara estiver muito ruim, deixa o cara fazer as 3 inalações antes de dar o corticóide. Não tem nenhum problema com isso. Naquele cara que, eventualmente, você vai ter que botar na ventilação não invasiva, não está tolerando, você eventualmente vai ter até que entubar, ok, aí você faz EV mesmo. Mais ou menos a mesma coisa, você vai fazer um ataque aí de uns 40 a 60 de metilpred ou 300 de hidrocortisona, tá? A metilpred, se você tiver que deixar, aí você deixa essa mesma dose a cada 6 horas, pelo menos pelos primeiros 3 dias, e aí depois você começa a diminuir essa dosagem de corticoide, tá? Uma dúvida que muita gente tem é quanto tempo tem que deixar na exacerbação. Até pouco tempo atrás tinha uma discussão, não, esse cara tem que tomar pelo menos umas 2 semanas de corticoide para sair da exacerbação. E, mais recentemente, tem surgido evidências que mostram que não é necessário. Tá? Esse estudo aqui, que é um dos melhores dos últimos anos, que eles compararam aí a terapia que era convencional, que é dar 14 dias de corticoide contra 5, notem que a porcentagem de pacientes que saíram da exacerbação foi igual, tá? Nos 2 grupos, tanto aquele que tomou só 5 dias de corticoide quanto aquele que tomou 2 semanas. Né? E a porcentagem de sobrevivência foi idêntica nos 2 grupos, ou seja, não alterou nem sobrevida
nem a chance do cara sair da exacerbação tomar por menos tempo. E isso nessa dose que eu falei aí para vocês, 40 mg dia de prednisona. Ou seja, a conclusão é, posso dar menos tempo. Isto aqui, já pode colocar isso aí como uma carta na manga para pensar naqueles outros grupos de causa de exacerbação. Se eu tenho evidência para mostrar que o cara com 5 dias sai da exacerbação, vai ter sobrevida adequada, e o cara não está saindo da exacerbação, de novo, é para te botar uma pulga atrás da orelha de que talvez tenha uma outra causa não investigada aqui. E é o cara que você vai correr atrás de uma embolia, eventualmente de tomografar para ver se tem algum detalhe do ponto de vista de infiltrado que você não se percebeu e que é uma outra causa não bacteriana, por exemplo, que você precisa de tratamento. Então, isso aqui, além de te facilitar o curso de tratamento, te ajuda a identificar aquele potencial caso em que você ainda não tratou a causa da exacerbação. Muito bem, oxigênio, broncodilata o cara, dá corticoide porque isso influencia o prognóstico dele, e antibiótico. Antibiótico, a gente vai ver que não é um negócio assim, vou dar para todo mundo e está tudo certo. Tá? Obviamente, ele também impacta aí no tempo de internação, ele diminui a chance do cara recidivar com uma nova exacerbação precocemente, né? E a gente também vai tratar por esse período que é relativamente curto, no máximo uns 5, 7 dias de antibiótico terapia e sempre também dando preferência para via oral. Tá? Esse também é um outro item que para te chamar a atenção caso esse paciente não esteja melhorando. 3 dias de antibiótico, a gente vai ver quando que a gente vai dar. Para esse paciente, se o cara não está saindo dessa exacerbação, também é o cara que merece ser procurado outra causa. Claro que aqui merece, inclusive, a consideração de que talvez você esteja cobrindo um espectro que não pegue o bicho que esse cara tem. Pode ser que esse cara tenha um germe multiresistente e é por isso que ele não está melhorando. De toda forma, com 72 horas de antibiótico, uma exacerbação, deve te suscitar dúvida. Tá bem, não tá bem. Outra coisa é considerar o cetamivir para esses pacientes também que tiverem nitidamente sintoma de influenza. Aquele cara com tosse, cefaleia, febre, sem muita manifestação outras pulmonares do ponto de vista de infiltrado, considerar o cetamivir para esses pacientes também por 5 dias, na dose 75 a cada 12. E aí vamos ver para quem que eu dou, que não é para todo mundo. Ou eu dou para aquele cara que tem os 3 sintomas cardinais, piorou tosse, piorou escarro, piorou dispneia. Tá? Se ele tiver só 2 desses sintomas cardinais, um obrigatoriamente tem que ser a piora do escarro, e aí também considera antibiótico, e todo mundo que for grave o suficiente para entrar em ventilação mecânica. Pode ser não invasivo ou invasivo. Então, ou com os 3 sintomas cardinais, ou com 2, desde que um deles seja a piora do escarro, ou para aqueles caras graves que precisam de ventilação. Esses são os que eu dou antibiótico. Nota que aquele cara que eu vou mandar para casa provavelmente nem vai precisar, né? A não ser que ele tenha escarro purulento e mais um critério para a exacerbação. O que eu tenho que cobrir? Em estudo epidemiológico, o que eles acham de bicho nesses pacientes? De 13% a 50% hemófilos, strepto, nosso pneumococo, 7% a 26%. Então, esses são o que é o mais comum mesmo no resto da população. Mas você vê que o hemófilos ele tem uma prevalência até tendendo a ser maior do que o do strepto. Eles têm bastante moraxela. E 1 a 13%, dependendo da população, vai ter um BGN aqui, que é a pseudomonas, mas uma pseudomonas teoricamente domiciliar. Aquela pseudomonas maligna do mal, comedora de carne em UTI. É uma pseudomonas que o cara pegou em casa. Normalmente ela não é multiresistente. Mas notem que foge um pouco daquele padrão básico de tratar uma pneumonia de comunidade. E aí, como é que eu vou definir essa questão do antibiótico? Legal. O cara está em exacerbação, só tem um sintoma cardinal, né, não tem, mesmo que seja o escarro purulento, mas é um sintoma só, esse cara não precisa de antibiótico. Se tem os 3 ou 2, sendo um escarro purulento, aí eu vou subdividir esse cara. Tem uma parte desses pacientes que tem risco da pseudomonas e outra parte que não tem. Tá?